Sabemos que o mundo está em trevas e a solução para este tempo de trevas é a existência da luz. E Jesus nos disse, quando andava aqui na terra, uma certa vez Jesus nos disse uma coisa muito importante. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E é aqui que entra a importância de nós conhecermos as profecias da palavra de Deus, e particularmente as profecias do Apocalipse, porque foram dadas pelo Senhor exatamente para nós sabermos nos posicionar neste tempo do fim. Muito bem. Elas foram dadas pelo Senhor exatamente para nós podermos entender o que está acontecendo no mundo. E entendendo isso, então, nós podemos fazer aquilo que é necessário para nós não sermos levados com a multidão que está perdida no meio das trevas. Somos a igreja do Senhor, somos parte da igreja de Jesus Cristo, somos aqueles a quem o Senhor tem encontrado e o Senhor tem nos trazido para a sua presença, o Senhor tem nos mostrado a sua palavra e a palavra do Senhor tem resposta para todas as coisas. E dentre essas respostas está a grande quantidade de profecias que o Senhor tem dado. E olhando para o livro do Apocalipse, nós vemos logo no começo do livro aquilo que o Senhor estava mostrando, aquilo que o Senhor estava nos falando para nós conhecermos e para nós nos posicionarmos, né? Muito bem. E aqui no Apocalipse está escrito logo no começo do livro o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Lemos os versículos 1 ao 3 do primeiro capítulo do Apocalipse, quando é mostrado aqui exatamente o objetivo do livro do Apocalipse. E nos foi dado exatamente para que nós não estejamos andando em trevas. Antes, ao contrário, nós estejamos aproveitando tudo aquilo que a palavra de Deus tem para nós. A palavra do Senhor nos mostra tudo o que nós precisamos. E devemos prestar muita atenção no que está escrito aqui no começo do livro do Apocalipse. Algumas coisas chamam a nossa atenção, né? Já vimos aqui no primeiro versículo que Deus procurou nos mostrar as coisas que deveriam acontecer. E, pelo seu anjo, as mostrou a João, seu servo, que é quem escreveu o livro do Apocalipse. E atentando ainda para esse começo, aqui no verso 3, a palavra está nos falando: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque próximo está o tempo. Isso
há 2000 anos atrás, próximo já estava o tempo. Quanto mais agora que nós estamos vendo já as profecias se cumprindo, né? Então, devemos prestar muita atenção do que está escrito aqui na palavra. Bem-aventurado aquele que lê. Você que é parte da igreja do Senhor Jesus, não pode simplesmente ignorar as coisas que estão aqui no livro do Apocalipse. Por quê? Porque elas foram dadas para nós que somos igreja do Senhor. Essas palavras foram dadas para que nós estejamos tirando proveito delas. Então, por isso diz aqui, bem-aventurado é aquele que lê. Se você é parte da igreja do Senhor, então você tem que ler o Apocalipse. Se você é parte da igreja do Senhor, você tem que prestar atenção nisso. Hoje todo mundo tem a Bíblia a qualquer momento, aonde precisar, aonde estiver. Ninguém mais tem desculpa. Pelo menos aqui no Ocidente, aonde nós estamos, ninguém mais tem desculpa de não conhecer a palavra do Senhor, porque se você não tem a Bíblia dessa forma aqui, escrita, e a maioria das pessoas tem, né? Mas mesmo que você não tenha, você ainda assim, a qualquer momento, pode baixar no seu celular um dos vários aplicativos de Bíblia que estão disponíveis hoje, são gratuitos e a qualquer momento, onde você estiver, você pode ler a palavra do Senhor. E se você tem dificuldade de entender, e não é nada errado você dizer que tem dificuldade de entender o Apocalipse, porque todos nós, em um primeiro momento, sempre temos dificuldade sim de entender, porque na sua maior parte ele fala em uma linguagem profética, linguagem celestial, linguagem de como o Senhor vê. Então é normal que nós estejamos, em um primeiro momento, sem compreender muita coisa, e mesmo depois de muito tempo de estudo, ninguém pode dizer que sabe tudo do que está no Apocalipse, a não ser que Deus esteja agora revelando diretamente ao seu coração. Mas mesmo assim, sempre tem alguma coisa nova que o Senhor pode nos revelar. Mas o que eu quero deixar aqui é isso, é que você precisa ler. O versículo 3 está dizendo, bem-aventurado aquele que lê. Mesmo que você não tenha a Bíblia impressa na sua mão, aonde você estiver, mas a qualquer momento você pode abrir a Bíblia no seu celular. A tecnologia hoje nos permite isso. E você pode ter a Bíblia em offline, mesmo que não esteja conectado na internet naquele momento, você consegue ler. Então só precisa você separar um tempo para buscar o Senhor, para ler a palavra, como diz lá no versículo 3 que nós lemos. Bem-aventurado aquele que lê. E os que ouvem também são bem-aventurados. Mesmo alguém que não está lendo, mas está ali e está ouvindo a leitura da palavra do Senhor, também pode ser beneficiado por ouvir a palavra. E, principalmente, bem-aventurados os que guardam as palavras da profecia deste livro. Porque melhor do que você ler e ouvir é você colocar essa palavra no seu coração. É você ouvir com atenção, como quem realmente está dando a devida importância à palavra do Senhor. Tem muita coisa aqui no Apocalipse que
é para nosso conhecimento e para nosso proveito prático no dia a dia. As profecias, inclusive. E conhecendo as profecias, nós podemos já identificar uma série de coisas que têm já acontecido no mundo, no momento atual que nós estamos vivendo, e podemos identificar essas coisas com aquilo que está determinado nas profecias. E toda vez que nós identificamos um acontecimento dentro da profecia da palavra de Deus, então nós sabemos em que pé nós estamos, sabemos em que pé o mundo está. E sabemos, podemos dizer assim, sabemos o que vai acontecer logo em seguida. Por quê? Porque nós conseguimos ligar os acontecimentos do mundo com aquilo que está na profecia. Então, o que fica nesse momento para nós é que nós devemos prestar muita atenção na palavra do Senhor. Devemos prestar muita atenção no que está aqui no livro do Apocalipse. E esse não é o primeiro vídeo que eu gravo sobre o livro do Apocalipse. Já gravei vários e todos têm esse mesmo propósito de despertar na vida de todos nós o interesse de conhecermos o Apocalipse, porque é a palavra do Senhor determinada para nosso ensino, para que nós não andemos nas trevas, para que nós estejamos andando na luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E ele deixou para nós o Apocalipse para que a gente saiba se conduzir neste tempo. Então, preste atenção na palavra do Senhor. Preste atenção no Apocalipse. Dê lugar ao Espírito Santo na sua vida. E o Senhor vai abrir o seu entendimento para você compreender e você saber o que fazer. Dê lugar ao Senhor. Preste atenção no que está escrito na profecia da palavra. E o Senhor vai te fortalecer e vai te conduzir dessa forma. Que Deus te abençoe e você verdadeiramente preste atenção na palavra do Senhor. E guarde a palavra no seu coração e saiba se conduzir na sua presença.